Olá pessoal, estamos chegando com mais uma aula da série de histologia. Nesta aula nós vamos falar um pouco com vocês a respeito das características e funções do tecido muscular. O tecido muscular, ele é classificado de três tipos. Os três tipos do tecido muscular são tecido muscular liso, tecido muscular estriado e tecido muscular cardíaco. Quanto às funções do tecido muscular, nós vamos destacar três funções básicas: a locomoção, a contração e os batimentos cardíacos. São as principais funções do tecido muscular. É claro que associado a outros tecidos, ele desempenha também ainda outras tarefas, outros papéis no metabolismo do organismo. Mas as principais funções do tecido muscular são essas: locomoção, contração muscular e batimentos cardíacos. Quanto à classificação morfológica e funcional do tecido muscular, nós vamos encontrar algumas características específicas de cada tipo de tecido. E é interessante ver que são essas características que vão distinguir um tipo de tecido do outro. Por exemplo, a atividade funcional do tecido muscular esquelético, ela acontece com natureza de contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Ou seja, são contrações vigorosas, que acontecem com um impacto forte, são contrações que se desenham de forma rápida, contrações que se dão de maneira contínua e são contrações voluntárias, ou seja, estão sob a minha vontade. Dependem da minha vontade, a não ser que aconteça interferência do sistema nervoso que induza uma movimentação que fuja a minha característica de regularidade na movimentação, ou seja, que fuja a minha vontade, o meu interesse de realizar um movimento. Um exemplo clássico, nós vamos falar aqui do músculo esquelético. São músculos que estão aderidos a estruturas ósseas, ou seja, a estrutura do esqueleto. Então, assim, esse músculo, por exemplo, que nós temos, o bíceps, o tríceps, eles vão atuar conjuntamente nessa movimentação do braço. Eu decido quando eu vou movimentar meu braço, eu decido quando eu vou esticar o braço, recolher o braço. Os movimentos de abdução, adução, eu comando, passam primeiramente pela minha vontade. Como eu disse, a não ser que venha uma interferência do sistema nervoso. Então, nessa minha característica de decidir se vou fazer o movimento ou não, a não ser que venha uma interferência do sistema nervoso. Quando se dá uma interferência do movimento pelo sistema nervoso, aí nós vamos fugir esse padrão de regularidade. Um exemplo clássico: alguém chega lá, você está despreocupado, alguém vem e dá aquela velha cutucada, a pessoa é muito assustada, ela movimenta, faz aquele movimento de abertura de braço, joga braço para um lado, dá porrada num para um lado, enfim. Isso está relacionado ao movimento involuntário. Aí diz, mas o movimento esquelético, do músculo esquelético se dá de forma voluntária? Sim, mas quando nós temos uma interferência do sistema nervoso, foge o padrão de regularidade. A musculatura cardíaca, como é a contração da musculatura cardíaca? A atividade funcional dessa musculatura cardíaca se dá com uma contração forte, um jato de sangue num batimento cardíaco pode lançar esse jato de sangue a uma distância de 11 metros, daí você tem a ideia do impacto, que é a contração dessa musculatura. Ela se dá de natureza rápida, são aí em padrão normal, 80 batimentos por minuto. Ocorre de forma contínua, então nós temos um movimento repetitivo que é contínuo, que a gente vai denominar de frequência cardíaca ou de ritmo cardíaco, aquele tum-tá, 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 é o ritmo padrão. Então nós temos uma frequência contínua. Quando isso acontece fora desse padrão de normalidade, nós temos a denominada arritmia cardíaca, quando há aí uma movimentação fora dessas duas bolhas normofrenéticas de dois tempos que a gente chama tum-tá, tum-tá. E ela é involuntária. Então o batimento cardíaco não depende da sua vontade, ele acontece de forma independente, é um sistema independente, até mesmo porque
Senão, quando você passasse uma decepção, você gritar pro coração, eu queria morrer, aí o coração parou de bater. Aí não tem mais jeito, não volta mais. Então, a inteligência da natureza, a inteligência divina, colocou a coisa da forma como deve ser, da forma correta. Senão, a contração do músculo liso é uma contração fraca, lenta e involuntária. O músculo liso ele vai estar para o aparelho digestório, por exemplo. Então, no aparelho digestório, eu necessito de um tempo para o processamento do alimento, para que esse alimento seja aproveitado pelo organismo, os nutrientes desse alimento sejam aproveitados pelo organismo. Então, necessito de um tempo aí para que haja um trabalho das enzimas. É uma contração lenta, portanto, e uma contração fraca. E ela é uma contração involuntária, ou seja, está para além da minha vontade. Eu a realizo sem que eu esteja naturalmente desejando fazer aquele movimento. O alimento, uma vez que você engoliu, o restante do movimento segue um trato contínuo, um trato involuntário. O tecido muscular ele é classificado em tecido muscular liso, estriado e cardíaco. O músculo esquelético ele está aderido às estruturas do nosso esqueleto, é o estriado esquelético. As células do tecido muscular, elas possuem especializações, estrutura que de uma maneira geral, nas demais células do corpo recebem denominações clássicas. Lá na célula do tecido muscular, elas vão receber denominações específicas. Exemplo, membrana plasmática no tecido muscular é chamado de sarcolema. Citoplasma no tecido muscular é chamado de sarcoplasma. Retículo endoplasmático no tecido muscular é chamado de retículo sarcoplasmático. As fibras musculares possuem estruturas que vão dar uma tonalidade, uma caracterização diferenciada quando nós visualizamos esse tecido no microscópio. Essas estruturas são chamadas de sarcômeros, que são formados por unidades. Essas estruturas são, por exemplo, a linha Z, a banda A, banda I e banda H. E aí nós temos como efeito essa visualização da estrutura muscular esquelética. Então essas estruturas do sarcômero estão para um grande destaque aí nessa estrutura do músculo esquelético. Por isso nós vamos chamar músculo estriado esquelético, essas estriações que são formadas pela presença das unidades dos sarcômeros. As fibras musculares são envolvidas por uma estrutura menor, que eles estão ali agrupados em unidades, que a gente vai chamar de perimísio, e nós temos um agrupamento dessas fibras, de uma maneira geral, envolvida por uma estrutura chamada de epimísio. Eps, que significa estar sobre. Então, aquela estrutura que envolve todos os feixes, o que envolve o feixe muscular, chamado de epimísio. A estrutura das fibras musculares que atuam no processo de contração muscular, nós temos essa organização que é formada pela presença de 4 proteínas clássicas, destaque para 2, que é a actina e miosina, mas também temos outras 2 que são menos faladas, mas não menos importantes, que são a tropomiosina e a troponina. São estruturas que participam desse processo de contração muscular, associadas às moléculas de cálcio e a molécula de ATP, que é a molécula de energia. Então, o cálcio participa da contração muscular e também a estrutura da molécula de ATP, que é a molécula energética que vai produzir energia, que vai fornecer essa energia necessária para o processo de contração muscular, que se dá pela ligação de uma fibra de actina com uma de miosina. Então é isso, gente. De tecido muscular a gente fica por aqui, agradecendo aí a sua paciência. A gente se encontra na próxima aula deste módulo, que é a aula sobre tecido nervoso. Peço a vocês, inscrevam-se no nosso canal, curtam, ativem o sininho e compartilhem o link dos nossos vídeos para que outras pessoas possam aí também estar assistindo e agregando conhecimento. Conhecimento nunca é demais. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, muito obrigado!